Maravilha! 21 horas, horário de Brasília, Brasil. Pessoal já comparecendo, ligado aí pontualmente. Isso é muito bom. Sinal de que nós estamos aqui correspondendo com o propósito de Deus, né? Estamos juntos. O pessoal está entrando aí. Deus abençoe. Paz do Senhor para vocês que estão entrando. Graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a presença de Deus possa estar com todos vocês, meus irmãos. Já sinto daqui também a presença do Senhor. Grande é o nosso Deus. Melhorou. Hoje também vai ser forte, hein, gente? Estamos aí numa metodologia de ensino muito inspirada por Deus. As 3 primeiras lives foram sensacionais aí, a galera junto. E a gente vai embora assim, para a glória de Deus. Só crescendo, só aprendendo. Que o objetivo é nobre. É missão, é propósito, é chamada. Aleluia. Para quem não sabe aí, é uma extensão da Escola de Ministros, disponível nas mídias sociais através do Instagram, YouTube e Facebook. Graças a Deus. Nós já vamos nos preparar para o estudo de hoje. Para quem lembra da aula passada, nós começamos a introdução ao Novo Testamento. A gente começou a falar sobre o contexto político que veio preparando o caminho para a graça, para a vinda de Jesus Cristo. Deus que tabernaculou, que veio como homem, corpo humano entre os homens. Aí há mais de 2000 anos atrás, os impérios que foram pró, os que perseguiram, né? Nós aprendemos todo esse contexto. E agora a gente vai falar sobre o contexto religioso da época do Novo Testamento, para que a gente possa, enfim, aprender os evangelhos, começar o estudo dos evangelhos, que significa boas novas. É importante. Com esses 2 vídeos aí, essas 2 lives, vocês vão agora ler o Novo Testamento com outra cabeça, com outra visão, tá? Vocês vão ler o Novo Testamento captando o porquê de cada detalhe ali, os prós, os contras, o porquê de todo alvoroço, o porquê de Jesus Cristo não ter sido aceito. Você aprende quando você tem uma noção interbíblica, uma noção da época cultural, político, religiosa. E é isso que nós estamos passando aqui resumidamente. Quero agradecer a todos aí que nessa semana, né, nos deram aí os parabéns, né, de aniversário. Eu estou até aqui com a xicrinha aqui que eu ganhei da sexta que eu recebi de aniversário. Deus abençoe, né? Tô aqui com a xicrinha, tô usando hoje, tá? Sei que se tiver crente curioso aí, o que é que o ministro tá bebendo aí? É chá, é água? É nenhum dos dois, irmão, é Nescau gelado. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos lá. Prepara aí. Prepara o coração, prepara papel e caneta. Nós vamos agora aprender sobre as vertentes religiosas
que existiam na época do Novo Testamento, na época de Jesus. Amém? Eu quero falar primeiramente aqui, são 5 vertentes importantíssimas. Haviam outras, ou subvertentes, não sei como as pessoas chamam aí, mas haviam outras. Essas aqui a gente acredita, a maior parte dos historiadores acreditam ser as principais, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os fariseus, bem resumido, mas importante para você, estudante, amante da palavra do Senhor. Sobre os saduceus, os essênios, os zelotes e os herodianos. A princípio, pelo menos estes aqui. Vai pegando aí. Essa aula é o contexto religioso na época do Novo Testamento agora. Tá bom? Para a gente preparar aí as mentes, os corações, o entendimento, para entrarmos nos evangelhos. Uma coisa aí que eu vou falar para vocês antes da gente começar. Pastor, eu quero já estar lendo os evangelhos antes da live, já para estar preparando a minha cabeça e tal. É bom, pode sim, pode já ter contato, melhor ainda. Mantenha contato com o que a gente vai estudar aqui. Maior vai ser o rendimento por esse envolvimento. Porque já foi votado na enquete e a gente ganhou aí para começar com os evangelhos. Não vou começar com o Antigo Testamento porque é mais complexo, é mais difícil, é maior em quantidade de livros e pela questão de que quem estuda o Antigo Testamento, né, e pergunta assim, como é que eu vou entender o Antigo Testamento? Qual o comentário? Né? O comentário do Antigo Testamento é o Novo. Então, quando estudamos o Novo Testamento, nós já estamos comentando o Antigo. Para quando você entrar no Antigo Testamento, você já tem a explicação. Pegou aí? Isso aí, uma chave abençoada aí que eu estou dando para vocês. Por isso que eu começo pelo Novo, por esses motivos e outros mais. Então vamos começar aqui com a parte religiosa que compunha o contexto do Novo Testamento, falando primeiramente sobre os fariseus. Eu quero aqui mostrar para vocês, aproveitando, fazendo a propaganda. Isso aqui é um livro de minha autoria, Cargos e Dons segundo a Bíblia. E aqui eu vou falar de vários cargos bíblicos, outros que foram mais por ordem de organização da igreja, o que cada um significa. E eu falo também do período interbíblico, desses partidos religiosos que existiam na época de Jesus, para que você entenda o contexto do Novo Testamento. Tá? Então vou até usar um pouco dele aqui hoje, para que vocês aí peguem o mistério. A gente tem ele físico, né, disponível, e em breve, eu creio, né, se os abençoados ajudar a gente mais aí, o livro online nas plataformas Cargos e Dons também vai estar disponível aí, né? Eu acredito que se Deus usar aí, né, algumas pessoas aí que eu já intimei para nos ajudarem, se elas estiverem aí cheias de energia, vai estar disponível também nas plataformas online este livro aqui, tá bom? Atualizado. Mas é este aqui, quem também tiver interesse, tem aí minhas redes sociais, e quem for DF Brasília fica mais fácil ainda, tá bom? Então vamos lá. Fariseus. Vamos falar brevemente sobre os fariseus. Isso aí, segundo historiadores, é claro, segundo a ciência, né, da história, da arqueologia, é o que vai nos dar base, corroborando com os evangelhos. Nem todos os partidos que aqui serão falados estão na Bíblia.
Por isso que eu falo da importância do trabalho das ciências, que é história, arqueologia, outros que corroboram, confirmam a veracidade da Bíblia, isto é, que a Bíblia é verdadeira, ok? Então vamos lá. Primeiro, os fariseus, eles são bastante conhecidos aí, quem lê o Novo Testamento já sabe aí a respeito dos fariseus. São muito criticados também por nós evangélicos, mas por incrível que pareça, irmão, nós cristãos, nós evangélicos, nos parecemos muito, temos muito em comum com os fariseus. Então, se você estudar mesmo e também tiver acesso ao livro, você vai ver que os fariseus não eram essas pessoas tão ruins, né? Tão ruins que são pintadas por nossos pregadores. Eu também não estou aqui criticando pregador nenhum, porque eu não ganho nada com isso, né? Mas eu falo que geralmente é mencionado os fariseus só de uma forma negativa, né? Só quando o contexto é negativo, é ruim, é pejorativo, é mencionado os fariseus. Mas os fariseus também tiveram uma contribuição muito grande nos dias de Jesus. Então, se você estudar isso, você vai ver que nós cristãos, os cristãos evangélicos, principalmente, parecem muito com os fariseus. Tem muita coisa em comum, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Porque tem toda uma questão de Jesus não poder ter sido aceito também. Ele precisava ser rejeitado, que é uma outra coisa. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, beleza? Vocês estão aí? Glória a Deus, vamos lá. Então, assim, gente, os fariseus, o pessoal diz que a origem deles eram dos Hassidins, que veio desde Esdras, começou com o movimento lá na época de Esdras e foi ganhando força, né? E desses Hassidins, desse grupo, vieram os fariseus, tá bom? Isso aqui é um dado importante, histórico. Você vai perceber, e esse Hassidim, né, traduzido é piedoso, né? Piedosos seria aí a tradução deste termo, deste nome, tá? Eles eram um grupo religioso bem puritano, né? Tinha intenções de separação muito grandes, que a gente vai até falar sobre isso, que inclusive eles não tinham interesse em política nenhum, né? A não ser a lei de Deus, as suas interpretações, que isso vai ser mencionado aqui de uma forma. Mas o que a gente vai aprender com eles aí é que eles tinham crenças muito similares a nossas. Umas das crenças deles, que é a crença na ressurreição, como nós cremos, na crença de anjos. Há textos bíblicos que nos mostram isso, né? Isso é fácil de se entender, né? Para você que é leitor, você já deve ter visto nas passagens sobre isso a confirmação desta crença entre os fariseus. Então eles criam no poder da oração, a obediência, o arrependimento. Muitas das coisas que nós cremos hoje eram cridas por eles, pelos fariseus. O que eu quero falar também para vocês aqui, que muitos dos escribas, os mestres da lei, professores, pertenciam ao partido dos fariseus. Isso aí você pode também pegar, que é muito importante. Muitos deles, não todos. E o problema deles é que na época de Jesus eles haviam caído no que os estudiosos chamam de legalismo, formalismo religioso. O que é isso? É quando você faz aquilo para Deus só por profissão, você vai perdendo o amor. Você vai perdendo o amor, a chamada fica algo monótono, coisas começam a valer mais que pessoas. Isso é, de forma resumida, o legalismo, tá? Formalismo religioso. Nos dias de Jesus, esse partido
caiu severamente neste legalismo. Semelhantemente, uma pessoa que tem uma chamada com Deus, né? Só que chega uma parte, um determinado tempo da vida dessa pessoa que ela faz por fazer. Não tem mais aquela paixão, não tem aquela comunhão com Deus, aquela disposição em jejuar, em se separar, né? Em manter a ligação. Fica algo simplesmente como uma rotina. Eles caíram nisso e as coisas foram se agravando a ponto deles estarem no que Jesus chama de hipocrisia, que é um termo grego teatral, né? Quando um ator representa mascarado uma situação, uma vida que não é a vida dele, é uma encenação. Então eles estavam praticamente encenando, a sua grande maioria, uma vida religiosa que eles mesmos já haviam abandonado. E essa é a parte negativa dos fariseus, mas não de todo. Eles foram muito importantes na época de Jesus. Tem os seus pontos positivos, tá bom? Agora aqui é no livro, no livro que eu já havia feito, algumas pessoas já adquiriram, que eu falo sobre esses partidos para a introdução dos evangelhos, tá? O que eu quero falar aqui, irmãos, é bem mais importante aqui também, tá? Que eles não eram a maioria que controlavam a sinagoga, o sinédrio, que eram feitos por 71 autoridades judaicas. Eles não eram a maioria, tá? E um dado importante, que aquela guerra judaico-romana de 66 a 70 depois de Cristo, os fariseus sobreviveram. Isso é um dado importante. Eles permaneceram depois dessa época, sendo que alguns partidos não. Alguns partidos deixaram de existir após essa guerra judaico-romana. Isso está na história, mas eles permaneceram. E o que eu quero falar para vocês aqui a respeito da contribuição dos fariseus é que eles eram liberais à interpretação oral. Como é que eu vou explicar isso para a nossa cultura hoje, que é totalmente diferente? Por exemplo, uma pessoa, quando nós temos a Bíblia, nós temos a linguagem literal, que é escrito, e nós temos a linguagem profética, dentre outras, que é você ter uma revelação debaixo daquele texto. Você ter uma palavra revelada, rema, ou seja, que vai falar com alguém, vai modificar a vida de alguém, vai testificar com aquilo que alguém está precisando. Isso acontece em muitas das nossas igrejas. Uma palavra rema, revelada. Você pega o texto, mas dentro daquele texto você tem uma revelação. Algo voltado pessoalmente para alguém, né? Algo que faz como se fosse algo novo. Os fariseus, eles davam liberdade a novas interpretações da lei. Isso era muito importante. Tanto que Jesus, quando veio, ele não veio para abolir a lei, mas cumprir. E quando ele trazia as revelações, aquelas coisas, as parábolas, entendeu? Os fariseus tinham interesse. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os fariseus tinham interesse em ouvir, tinham curiosidade naquilo que Jesus estava interpretando como novo. Que também é uma outra coisa que eu quero explicar mais à frente, porque nem os escribas tinham autoridade de dar uma interpretação pessoal à lei. Só o mestre. Então por isso que Jesus era mestre, porque ele dava interpretações à lei, não era qualquer um que podia fazer isso não. Por isso que o pessoal fala, nossa, mas ele fala como quem tem autoridade. No contexto judaico, as pessoas que falaram que Jesus falava como quem tem autoridade, o que eles estavam querendo, estou te dando o contexto cultural da época. O que eles queriam dizer com isso? Esse cara não é qualquer um não, porque só quem é de alto escalão, só quem é um rabi, né, legalizado, um mestre, pode interpretar algo que a gente nunca ouviu falar da lei. Até então, as pessoas só repetiam a lei.
Jesus explicava, tornava simples a lei. Então, quando as pessoas falam que ele ensinava como quem tem autoridade, é dizendo, ele não é qualquer um, não. Ele tem um cargo alto aí na religião para poder fazer isso. Beleza? Então, os fariseus eles eram abertos a interpretações orais, criam na ressurreição dos mortos, criam nos dois caminhos, criam nos anjos. Enfim, então era uma vertente muito parecida com o cristianismo protestante de hoje, tá? Muito parecida. Beleza? Tem outras informações aqui. Outra informação importante sobre os fariseus. Vocês acreditam que eles não tinham interesse nenhum em política? Nenhum, tá? Mas no Novo Testamento nós vamos ver eles lá negociando com os romanos, né? Aquelas tramas contra Jesus, envolvendo o partido romano. A princípio eles não queriam poder de forma nenhuma, mas eles praticamente foram obrigados a se manter com o poder romano para poderem sobreviver. Tá bom? Tem essa questão. Eles não tinham interesse, foi algo meio que uma consequência de situações, de necessidades que os levaram a unir-se à política, mas a princípio eles não tinham interesse. Tá? Esse é o partido dos fariseus, uma crença religiosa judaica da época. O segundo que eu quero falar, de forma bem rápida, são os saduceus, que também há referência sobre eles na Bíblia. Só que os saduceus, eles eram minoria, era uma aristocracia rica. Eu vou nem entrar aqui, eu vou resumir. Era uma aristocracia rica, fechada. Eles não aceitavam que pessoas entrassem na religião deles. Por exemplo, o evangelho ele é inclusivo, ele não é exclusivo. Ele é aberto para as pessoas que creem, né? Você crê no evangelho, você quer segui-lo, você quer se converter ao evangelho, ao cristianismo, então você se torna um recém-adepto da crença, um prosélito, né? E você se converte, você tem acesso aos cultos, ao templo, se torna membro do que nós chamamos do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Tá? Ou membro de um determinado, de uma igreja, de um segmento. Ok. Os saduceus não aceitavam isso. Eles eram fechados, eles não buscavam, não aceitavam prosélitos, principalmente gentios, pessoas não judias, não poderiam fazer parte da religião para eles. Eram ricos, eram a minoria no Sinédrio, né? Aliás, eram a maioria no Sinédrio, perdão, mas era uma minoria rica. Mas era a maioria detentora de poder. Não é muito diferente de alguns contextos hoje aqui. Já os fariseus, eles buscavam prosélitos, eles buscavam ganhar convertidos, novos convertidos para a religião deles. Tanto que numa das críticas de Jesus aos fariseus é que eles falavam: vocês percorrem o mundo inteiro para fazer um prosélito, depois torna esse prosélito filho do inferno 2 vezes. Né? Jesus faz essa crítica. Mas o contexto, você vê que o texto falado pelo próprio Jesus vai mostrar que eles faziam sim convertidos. Já os saduceus não. E os saduceus não criam em anjos, está na Bíblia, né? Não criam em ressurreição. E a gente já que lê os evangelhos vai perceber isso, era a crença deles, né? E eles também ambos tinham esperança do Messias, sim, da vinda de um Messias, né? De um Salvador. Todos eles esperavam isso. E o que eu quero dizer para vocês também a respeito deles aí, que os saduceus, eles isso aqui é importante, eu quero falar para vocês. Não se tem a origem deles. Tá? Não se tem a origem deles na história.
Mas acreditam que eles vieram de Zadok, de um certo Zadok, tá? Por causa da palavra, né? Esse Zadok, no caso, é aquele que sucedeu a Abiatar como sumo sacerdote ali nos dias de Salomão, né? Então acreditam-se que eles vieram desse Zadok, mas não temos certeza. E pode também ter vindo da palavra hebraica, né? Zodikim, que significa os justos. Só são especulações da origem deste grupo, tá? Então eles tinham uma fidelidade à lei mosaica, não aceitavam a interpretação oral, eram bem fechados, isso a gente já falou, rejeitavam a ressurreição, não criam demônios, anjos, eram bem céticos, né? E acreditavam que a Torá era somente o canão, só era o Pentateuco e acabou, né? Não se abriu a mais nada. E dentre outras coisas, né, eles estão envolvidos naquele momento de Atos 23, do versículo 6 em diante, quando Paulo é preso, que os judeus queriam agarrá-lo, e Paulo vai falando que era fariseu. Olha que interessante informação, Paulo foi fariseu, né? Sei que tem gente perguntando aí, mas vamos deixar a pergunta para o finalzinho, beleza? Deixa essa pergunta aí, Sam, para o finalzinho, beleza? Você me pergunta novamente. Então, os saduceus não sobreviveram à guerra judaico-romana, tá? De 66 a 70 depois de Cristo. Deixou de existir. Olha bem as datas aí, tá? Os partidos que estavam em cena ali no cenário quando Jesus viria à Terra, né, como homem. Então, esse cenário religioso que a gente está falando aqui como introdução ao Novo Testamento. Outro grupo são os essênios. Muitos acreditam que Jesus veio dos essênios. Muitos falam que eles tinham o estilo de cabelo partido ao meio. E dentre uma das coisas aí que a gente pode pegar, que eles viviam no deserto, eles eram bem reservados, bem separados, achavam que a vida na sociedade era muito impura. Então eles se separavam nos desertos, ali como João Batista também fazia, né? E eles eram desconhecidos, isso que é interessante, não tinha-se conhecimento dos essênios. Os essênios foram conhecidos quando aconteceu aquela questão lá dos rolos do Mar Morto, quando o pastor beduíno estava caçando ali o seu rebanho e acertou uma pedra dentro da caverna e ouviu o barulho de cacos, de vasos quebrando. E ali ele foi ver e achou vários rolos, livros sagrados, dentre eles Isaías, preservados ali. E isso foi muito importante, cooperou muito para o avanço da terminologia do cânon para nós hoje. Tá? E foi aí que também ficou se sabendo da existência deles, da história deles, da contribuição deles. Então, isso aí, se você olhar lá na internet, a Caverna de Qumran, eu tenho um vídeo no YouTube lá em Israel falando sobre os rolos do Mar Morto. É muito interessante para você também, estudante da Bíblia. Tá? Muito interessante. E então foi aí na meados de 1940, 1947, que quando os rolos foram achados, né, nas cavernas, se deu a saber a história dos essênios, que é o terceiro segmento religioso da época que existia nos tempos de Jesus aí, tá? Então eles se chamavam os filhos da luz, tá bom? Viviam separados de Jerusalém, do judaísmo, já expliquei isso aí. Criam nos eventos escatológicos, esperavam a vinda de um Messias sacerdotal e outro político, ou um que combinasse as duas coisas. Então eles tinham essa crença, eles eram bem assim focados, acertados no que diz respeito às profecias bíblicas. É aquilo que nós sabemos que se cumpriu, segundo as Escrituras, em Jesus, que veio primeiramente como sacerdote e depois virá como rei.
Um dos motivos da rejeição de Jesus pelos partidos religiosos da época é esta, que eles aguardavam primeiramente quem? O Messias político, que os libertaria do jugo romano. E isso não aconteceu. Ele veio como sacerdote primeiro, para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Na cruz ele se fez pecado por nós, diz Paulo, e depois virá como rei. Eles não entenderam isso, eles queriam o rei primeiro. Pega isso também. Quando você lê os evangelhos, você vai ver essa polêmica aí envolvendo Jesus, essa rejeição, os questionamentos, porque a expectativa era essa. E os essênios criam um Messias político e sacerdotal, ou um político, um sacerdotal, ou um que tivesse os dois, mas principalmente os fariseus, saduceus e outros, pensavam que o Messias seria primeiramente político, ia tirar Roma do poder. Amém? Vamos lá. Então os essênios, eles eram muito dualistas, né? Céu e inferno, dois caminhos, né? Eles sempre tinham essa visão dupla das coisas. E o texto vai dizer que... O texto fala a história em si. Vai dizer que eles deixaram de existir, né, as comprovações históricas, que esses essênios, que muitos acreditam que Jesus vinha dessa linhagem, não se pode provar, eles deixaram de existir lá em média de 70 a.C., com, vamos dizer assim, a conquista daquela fortaleza lá em Massada, né, onde teve ali o massacre de vários judeus que não se renderam ali. Eles deixaram de existir, segundo a história. Tá? Outro partido religioso da época, isso é bem engraçado, eu também falo aqui no meu livro, são os zelotes. Vamos lá, quem sabe quem era o discípulo que era zelote na Bíblia? Quem sabe aí? Agora eu vou deixar vocês interagir na live, que é live, vocês estão aí também, não vou ficar falando sozinho não. Vamos lá. Pergunta na live: qual dos discípulos de Jesus era zelota? Pertencia a um segmento religioso dos zelotes na época? Quem pode responder aí? Quem era esse? Ai, meu Deus. Cadê os comentários aí? Cadê o pessoal respondendo? Quem era, gente? Quem tá me ouvindo aí, faz alguma coisa. Acena aí, manda coração. Quem era zelota, gente? Vocês são engraçados. Vocês têm medo de interagir, gente. Uma das coisas que nós não podemos ter como aqueles que servem a Deus é medo. É mandamento. Vocês não vão responder, eu vou. Vocês vão ficar aí tímidos aí, eu vou falar. Simão, o zelota. Simão Zelota. Vocês responderam aí, falaram Judas. Simão Zelota. Tanto que ele é chamado o quê? Quando você pega Mateus 10 lá, você vai ver. O pessoal tá vindo agora, que a internet tem um tempo aí de atraso. É isso aí, eu tô vendo vocês mandando aí. Mas é Simão Zelota. Mateus 10. Você vai ver aí. Quando menciona o nome dos... o Sam tá dizendo, net fraca aí, perdeu a pergunta. Eu perguntei qual dos discípulos fazia parte desse partido religioso da época chamado Zelotas, né, que foi Simão. Mateus 10, quando menciona o nome dos discípulos, tá lá Simão o Zelote. Simão Zelote, tá na Bíblia, tá? Ele fazia parte. Quem eram os zelotas? Vamos lá, correndo.
eles eram fundamentalistas, reacionários, então eram bem políticos, né? Eram bem políticos, apesar de eram uma coisa religiosa, mas eram bem políticos também, porque nós estamos num país assim, está evoluindo, terceiro mundo. O pessoal fica muito falando, política, religião, não se mistura. Não, mistura sim, na verdade sempre foram misturados, nunca foram à parte. O Deus da religião é o Deus da política, né? O Deus religioso é o Deus político. Jesus é sacerdote, é rei. Então, isso aí já é mito que tem que ser quebrado dentro do povo de Deus, dentro dos estudantes da Bíblia. Isso é conversa para boi dormir, dizer que política e religião não se misturam, né? São juntos, andam lado a lado, são bases. E por isso, se nós não tivermos bons representantes políticos e bons representantes religiosos, você vai ver aonde nós vamos parar, na mão de mercenários e ditadores. Tá? Temos que ter entendimento das coisas. Então lá, é um partido religioso político. Eles não aceitavam de forma nenhuma. Eu coloco no meu livro que eles são uma esquerda, extrema esquerda dos fariseus, tá? Eu achei por bem colocar isso aí, que os zelotas eram uma extrema esquerda dos fariseus, uma vertente de extrema esquerda dos fariseus, tá? Eu coloco isso aí no meu livro. Mas olha só, eles acreditavam que submeter-se a Roma, aceitar Roma, governá-los, era traição a Deus. Esse grupo aqui era muito rígido em suas crenças, eles não aceitavam dominação de forma nenhuma, tá? Então eles eram conhecidos como cananitas também. Simão era um dos 12 que era zelota. E ele vai se converter, ele vai entender, mesmo demorando, mas ele vai entender que o que Cristo veio trazer era totalmente diferente do que eles pensavam. Esperavam também um Messias político. É uma das frustrações de Judas também, Iscariotes, tá? E eles provocaram a rebelião. Essa rebelião, quem estuda de história bíblica e sabe da rebelião que ocasionou a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo pelo general romano Tito, profetizado por Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra, quando os discípulos falaram que o templo era bonito. 70 depois de Cristo, a profecia de Jesus se cumpriu. E quem foi o grupo motivador da destruição de Jerusalém, do templo? Olha como que a história é importante, irmãos. Foi os zelotas, foram eles, tá? Foram as rebeliões deles. Era uma extrema esquerda inconformada com a submissão ao Império Romano. Eles tinham que ser livres. Judeu tinha que governar judeu, na visão deles na época. Tá? Terror aí de soldados romanos, eram os zelotas. Tanto que Pedro andava com Jesus com espadilha, né? Espadinha pequena na cintura. Você vê como eles eram fervorosos pela liberdade, né? Ok? E eles também fizeram parte da rebelião de Bar Coquebas em 135 depois de Cristo, aquela rebelião na história que ocasionou a morte aí de muitos judeus, tá? Você entra na história com esses fatos aí no Google, você pega tudo completo, tá? Que é um resumo. Então, segundo Flávio Joséfo, um historiador, né, muito conhecido entre os leitores da Bíblia, quem fundou a seita dos zelotas foi Judas de Gamala, tá? Que em 6 depois de Cristo também, é o que ele acredita, o historiador aqui diz, que em 6 depois de Cristo ele fundou aquela sedição também, né, para sacudir o jugo romano aí, chamando um Messias, né, um rei messiânico, um político messiânico, eles esperavam.
Então, olha a expectativa aí de cada um. Então, os zelotas também chegaram a acreditar que Jesus era o Messias político, que ia botar para quebrar, ia matar romano, botar Pilatos no lugar, e não era. Ainda não. Ok? Por isso, muita frustração da parte deles a respeito de quem Jesus foi, né? Ou deveria ser para eles. Ok? E eu quero fechar aqui com os herodianos, tá? Os herodianos, olha o nome, Herodianos. Eu já falo no meu livro que eles já eram da extrema esquerda dos saduceus, da aristocracia, né, que era a maioria no poder ali no Sinédrio na época de Jesus. E esses herodianos eram a favor do governo romano. Bem simples, tá? Então eles também, esses herodianos estão na Bíblia. E os essênios não. Mas os herodianos você vai achar aí nos evangelhos. Eles também estão ali atrás de Jesus também, tá? Então esses herodianos aí defendiam a família de Herodes como merecedora do poder político, tá bom? E eles surgiram em 6 depois de Cristo, quando Arquelau, filho de Herodes o Grande, foi deposto e Augusto César enviou um procurador copônico, né? Então os judeus favoreciam a dinastia herodiana e eram chamados herodianos. Então eles aparecem em Mateus 22, se você quiser anotar aí, Mateus 22, Marcos 3, Marcos 12, versículo 13, eles aparecem. Eram judeus que eram a favor do governo romano, tá? Tem uns zugotes, tem algumas coisas que eu não acho por bem falar aqui, porque nós já estamos tomando muito tempo. Mas você que viu essa live aí, olha como é que eram as crenças na época que Jesus estava por vir. Como eram as crenças, como eram organizados os partidos na época que Jesus veio trazer a graça, tanto que os seguidores de Jesus, que eram chamados de uma seita chamada de O Caminho, era perseguida, porque Jesus trouxe algo totalmente revolucionário, totalmente novo, e mexeu com a cabeça de muitos pensadores, muitos líderes, os próprios seguidores foram assim atraídos e tinham muitos questionamentos a respeito da pessoa de Jesus por causa das crenças que existiam na época e o que Jesus veio trazer. E eu repito aqui, de todas as crenças da época, os que eram mais parecidos com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, eram os fariseus, né? Eram os fariseus. Tanto que alguns deles se converteram e, para não perder prestígio, sofrer perseguição por causa do cargo que eles tinham, das regalias, muitos ficaram em silêncio. Mas nós temos aí figuras importantes aí dentre os fariseus que abençoaram, que foram úteis no ministério de Jesus, né? Amém? E aqui a gente vai encerrando o contexto religioso da época nos dias de Jesus. E eu quero falar com vocês aí, quem entendeu, quem achou interessante aí, manda coraçãozinho, fala alguma coisa, porque é a introdução ao Novo Testamento para a gente começar os evangelhos, né? Então quem achou interessante, teve uma pergunta aqui, não sei se foi do Sam. Sam, se você puder repetir a pergunta aí. Pessoal mandando coração, maravilha. Estamos chegando ao fim de mais uma live. Sam, se estiver me ouvindo, manda a pergunta novamente, ou alguém mande por ele, né? Pra gente aí tentar aprender a responder. Pergunta do Sam. Manda no comentário de novo aí. O que vocês gostaram? Anotei tudo, muito bem. Maravilha. Anotando aí. A gente está chegando no fim.
Qual a pergunta aí? Você não vai mandar não? Pera aí, gente. Bia, uma dúvida que vem em mente. Os fariseus eram da religião católica ou uma religião que a gente não costuma ser ou saber? Essa aqui foi a pergunta do Sam. Obrigado, Bia. Valeu. Olha a história, gente. Os católicos nem existiam ainda. Tá? Isso aqui eu posso responder, eu tenho propriedade. Apesar que a gente não sabe de tudo. Mas os católicos não existiam. Por quê? Porque isso é uma questão histórica. História de Israel é a história da igreja. O que vai acontecer? Esses eram os partidos da época, tá? Aí o templo é destruído em 70 depois de Cristo, Jerusalém também, cessa o sacrifício. Aí vem a igreja, entra em cena, a expansão da igreja primitiva, dos apóstolos, né, em todo aquele mundo pequeno, Paulo, os discípulos, os anônimos, Atos, né? E ali no meio das perseguições, aí tem um momento que Constantino, né? Constantino, né, ele tem um sonho tal, que como se fosse que Jesus ajudava, o Deus dos crentes ajudava ele na guerra, e ele, né, ao vencendo a guerra, ele torna que a religião romana na época era o culto ao imperador. Um culto ao imperador, dentre outros vários cultos, né, vários deuses que eram adorados na época. Então Constantino, se olhar no Google aí na história, torna o cristianismo a igreja oficial da época. Isso aqui é o que eu lembro por muitos anos que eu estudei isso aí na faculdade. Aí muitos cristãos puritanos, mesmo que criam no cristianismo correto, vão começar a se afastar, uns vão para monastérios, né? Aquela questão dos monges. Por quê? Porque ele tornou o cristianismo como religião oficial, mas as pessoas não largaram os deuses. Então, muitos poderosos amigos políticos falaram assim: Marcos, como é que a gente vai largar todos esses deuses aqui, vamos agora crer só no tal de Jesus? E aí o que eles fizeram? Eles começaram a pegar os santos da época e mudar os nomes deles para nomes bíblicos. Você está entendendo? Então eles começaram a endeusar e santificar, deixar biblicamente o nome dos deuses, mudar os nomes dos deuses para nomes bíblicos. Aí começou o negócio de São João, de São Judas Tadeu, de Santa Maria, Mãe de Deus, que era só para substituir a Rainha das Águas, aquelas coisas todas que eram adoradas há muitos anos, né? E aí as pessoas que não concordavam com isso ou eram perseguidas, perdiam a vida, ou iam para os monastérios. Porque a perseguição nessa época não é por crer em Jesus, era por crer que Jesus era o único Deus. Esse era o problema. Se você cresce em Jesus, em Maria, e São não sei o que lá, não tinha problema. Mas dizer que só Jesus era o Senhor, esse era o motivo da perseguição, no que é a verdade, segundo a Bíblia, que só há um Senhor, né? Então a Igreja Católica começou a nascer aí. Aí vem um cristianismo meio romano, né? Aí veio o crescimento da religião cristã romana, né? Com separações de cargos religiosos, políticos, papais, né? Padres que mantinham todo aquele ouro, aquele tesouro dentre eles. Então aquele sistema político velho continuou, e aí a Igreja Católica começou a ter forma e crescer. Então na época de Jesus não existia Igreja Católica. As seitas religiosas em Jerusalém, em Israel, ou talvez na Galileia também, eram essas, né? Dos judeus, é o contexto bíblico, estou falando dos judeus. E os romanos, como eram pagãos, tinham seus deuses. Segundo os judeus, eles eram pagãos, gentios, eles tinham seus deuses também que não entram aqui, porque o contexto é falar das crenças religiosas judaicas, porque Jesus era judeu, veio como judeu. Então é para você entender, quando ele pregava ali primeiro as ovelhas perdidas de Israel, porque Jesus
não veio para sair pregando para os gentios, não. Primeiro, as ovelhas perdidas de Israel, que tinham base, tinham base religiosa para entender. E quando forem convertidos, Jesus, indo à cruz e subindo novamente ao seu lugar de origem, aos céus, aqueles judeus com base pudessem manter adiante o evangelho, porque os gentios não teriam estrutura para levar adiante. Então ele investiu no seu povo. E o seu povo, os apóstolos e os perseguidos, começaram a pregar e ganhar os gentios, a vocação dos gentios chegaram. E na história assim sucede que depois da igreja primitiva, com a mudança da religião oficial de Roma pro cristianismo, aí começa a dar origem ao cristianismo católico. É mais ou menos aí o resumo do início, tá? Não é tudo. Beleza? Espero que tenha dado para você entender e também você pode ter acesso ao vídeo depois, não é verdade? Ok, meus irmãos? Então um abraço aí, que Deus abençoe, beijo no coração. Lembrando, dia 26 de fevereiro, para quem for fazer o seminário Metamorfose Espiritual aqui em Brasília, já está confirmado últimas inscrições do seminário Metamorfose Espiritual, tá? Vai ser top o tema do seminário, vencendo no campo de batalha da mente, tá? Você empreendedor, você pai de família, você cristão ou não, tá? É muito interessante o poder desses seminários. Fica ligado porque as inscrições já estão fechando e eu quero vocês lá, galera, comigo, tá? Tá terminando aí o prazo, dia 26 confirmado o seminário aí Metamorfose Espiritual, beleza? Eu quero ir agradecendo já as pessoas que estão participando, o povo de Joelson, cadê os varões? Estão aí, glória a Deus, todos que entraram aí. Sam, respondi a tua pergunta, meu filho. Espero que tenha te ajudado, tá? É isso aí, Mari, todos aí, Thaís que entraram, Débora, Deus abençoe vocês. Próxima live, vamos começar com os evangelhos, glória. Vamos começar aí com Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, amém? Obrigado por todos que participaram aí. Terça-feira às 21h estaremos novamente aí, conto com você. Introdução ao estudo do Novo Testamento encerrado e a gente vai entrar nos evangelhos. Maravilha, Luana, Léo Correia, Deus abençoe. Beijo no coração, tá? Espero que tenham sido edificados. E terça-feira às 21h convide, tá? É uma extensão da Escola de Ministros da Última Hora, da MUH, para todos nós. Temos as redes sociais, tá? Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau.